primogênito. E junto com isso vinha o sacrifício de animais, a oferenda a Deus. Então veja como os nossos irmãos batistas criticam a gente de não ser bíblico o batismo infantil, mas praticam um rito que era judaico, era do judaísmo, e que Jesus submeteu porque ele era um judeu. E ainda fazem mal feito, apresenta, mas não levam a rolinha, não levam o pombo, não levam o sacrifício e não circuncidam os meninos. E levam os filhos tudo, é só o primogênito. Então veja que equívoco, né? Que erro crasso. Um dia eu fui debatendo com o Batista, fui falar isso para ele, ele disse: pai, ali vocês estão praticando o rito judaico, isso é judaísmo, isso não é cristianismo. Jesus não inaugurou um rito cristão. O rito que era o rito cristão estava sendo praticado já por João Batista. Então Jesus, que já estava preparando a transição entre o rito judaico e um novo rito, inaugurando a nova aliança. E aí Jesus confirma o rito de João Batista e confirma ele como sendo o rito da nova aliança, que é batismo com água, certo? Então, mas aqui o que eu quero enfatizar é o fato de que Jesus, desde sua infância, já está se submetendo a ritos que está associado ao fato de que ele é aquele que vai trazer o verdadeiro sentido dessa festa. Então, apesar daqui não ser a festa em si, mas a prática está associada ao princípio da festa, que é a consagração dos primeiros frutos a Deus, aqui o fruto do ventre, ao Senhor, como reconhecendo ele como sendo o provedor, a fonte desta bênção e o doador dela, e quem deve receber o reconhecimento. É uma expressão de gratidão. Então Jesus foi apresentado como a primícia de Maria, como as primícias de Maria, certo? E de José, seu pai aí adotivo, né? Seu pai de consideração, seu pai humano. Então veja aí. Então Jesus, ele desde seu nascimento, então de sua vida e seu nascimento e em sua morte, ele fecha o ciclo do cumprimento em toda a sua vida como aquele que está trazendo o verdadeiro sentido da festa, das primícias, aquele que vai fazer a verdadeira oferenda a Deus através do seu sacrifício e vai trazer os frutos disso para nós. Então, como é que Jesus é a primícia? Em que sentido ele se apresenta como as primícias? Primeiro, ele é a primícia da sepultura. Jesus é aquele que vai ressuscitar, trazendo uma nova forma de vida através de sua ressurreição, garantindo então que a ressurreição do corpo seria a introdução, a entrada nesta nova vida. Ele dá início, ele inaugura a nova vida com a sua ressurreição. Isso a gente precisa lembrar então do calendário, como as três festas estão relacionadas. O calendário judaico começava no primeiro mês, um mês chamado Nisan ou Aviv. Você tinha a festa que começava no dia 7 e ia até o dia 14, que é a Páscoa. Então começava com a Páscoa do dia 7 ao dia 14 no primeiro mês. E então no dia 15 era a festa dos pães asmos, que nós já vimos. E dia 16 começava a festa das primícias. Jesus, então, morreu na Páscoa como aquele que era o Cordeiro Pascal, aquele que estava sendo oferecido em sacrifício para a remissão dos pecados do seu povo. Então, ele morre na festa da Páscoa, ele é sepultado na véspera e no início da festa dos pães asmos, como aquele que está recebendo o fermento em nosso lugar e garantindo a nossa separação, a nossa libertação da escravidão e da separação do que é imundo. A ideia, Jesus está realizando a faxina, recebendo a sujeira sobre ele para tirar de nós a sujeira, para nos limpar. Então daí ele é sepultado como aquele que está tirando o fermento de nós, tirando a impureza de nós, tirando a escravidão, tirando o Egito de nós, essa é a ideia. E ressuscita no dia da festa das primícias. Jesus ressuscita no domingo
no primeiro dia da semana, que era o primeiro dia da festa, o segundo dia da festa das primícias, que era o dia que o sacerdote removia os feixes, os molhos. E essa ideia, então, de que ele está recebendo os frutos, ele está removendo, ele agora vai se beneficiar, vai utilizar, pode ser removido, os frutos podem ser desfrutados, eles podem ser usados, beneficiados, podem trazer benefício para o povo. Agora pode ser utilizado, eles podem mover os feixes. A ideia, então, é que Jesus inaugura a nova vida com a sua ressurreição. Ele dá início àquilo que vai nos garantir a entrada na vida eterna. Então, ele ressuscita como a primícia dos mortos, ou seja, aquele que traz a nova vida através da sua ressurreição. Ou seja, ele ressuscita para não mais morrer, ele ressuscita para inaugurar uma nova vida. Então, ele inicia a ressurreição sendo o primeiro a ressuscitar. Sim, mas nós podemos dizer que algumas pessoas antes de Cristo ressuscitou, né? Inclusive as pessoas que ele ressuscitou. Lázaro ressuscitou antes de Jesus, porém ninguém ressuscitou como Jesus. Jesus é a primícia porque ele ressuscita, primeiro, no estado de glória. Segundo, ele ressuscita para não mais morrer. Jesus foi o único que ressuscitou para não mais morrer, já como um vitorioso sobre a morte. Então, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo e está morto. Todos que Jesus ressuscitou, morreram e permanecem, voltou a morrer e permanecem mortos. Então, Jesus, como nós vimos no texto de Colossenses, diz que Jesus é a primícia dos mortos, porque ele é o primeiro a inaugurar a nova vida, a recriação de todas as coisas, com a sua ressurreição, ou seja, trazendo uma forma de vida que não mais pode ser desfeita, com a sua ressurreição. E com isso garantindo a ressurreição final de todo o seu povo, de todos os seus seguidores, de todos os seus discípulos, de todos os filhos de Deus. Então ele inaugura a ressurreição para garantir a ressurreição. O texto que vai nos acompanhar é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que é um texto que Paulo fala com maestria sobre isso, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Vocês vão nos ajudem aí para lermos alguns textos do texto de 1 Coríntios, trechos do texto de 1 Coríntios 15. Este primeiro será do 17 ao 24. Alguém leia, por favor. Então, Paulo diz que é certo que Jesus ressuscitou, alguns estão questionando sua ressurreição, e se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nossa expectativa e esperança também é vã, porque Jesus é a primícia da sepultura, aquele que vence, é o primeiro a vencer a sepultura, vence a morte, ressuscitando para não mais morrer, trazendo a nova vida através de um corpo ressurreto. Então, ele é a primícia da sepultura, o primeiro a vencer a sepultura e garantir a vitória para todos os que creem nele, que vão ressuscitar, garantir a ressurreição final de todos os eleitos. Vejam aí, 1 Coríntios 15, de 17 a 24. Por isso que ele é a primícia, o primeiro. 1 Coríntios 15, de 17 a 24. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E a morte dele todo um homem, também todo um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade. Então, Jesus ressuscita no dia da festa das primícias, no dia que os feixes eram removidos. Então, ele remove o primeiro feixe
da ressurreição, ele remove o primeiro feixe da vitória sobre a morte, da ressurreição física, do retorno. Então, ele é aquele que move os feixes da restauração do corpo, certo? De trazer, da recriação do corpo. Ele é aquele que apresenta o primeiro fruto disso, garantindo então a ressurreição deste batalhão, desta numerosa multidão no futuro. Isso é uma esperança para nós que vivemos a fragilidade dessa vida atingida pelo pecado. É nossa esperança de que Cristo, aquele que moveu o primeiro feixe, aquele que trouxe o fruto da primícia da ressurreição do corpo, da ressurreição corpórea, do fruto, do resultado de sua obra, oferecendo a Deus a inauguração da nova vida, da nova criação, com a recriação da natureza humana, apresentando à humanidade o corpo ressurreto, o seu corpo ressurreto, inaugurando isso. Ele garante para nós isso. Então Paulo diz que essa é a nossa esperança, é a nossa vitória sobre essa fragilidade, essa condição frágil que o nosso corpo, a nossa vida está sujeita neste mundo, nesta vida. Então, primeiro, Jesus, ele é a primícia no aspecto de que ele traz para nós a ressurreição. Ele é a primícia da sepultura, aquele que primeiro vence, aquele que primeiro traz da sepultura o corpo. Inaugura então com a ressurreição. Segundo, ele é a primícia de uma nova vida. Ou seja, seu corpo ressurreto é um corpo preparado para a nova vida, para a vida eterna. Ele inaugura uma forma de vida com um novo corpo. É o mesmo corpo quanto a matéria em si, é corpo, é físico, é matéria, há uma continuidade, é uma matéria biológica, porém é levado a uma potencialidade capaz de suportar a eternidade, de viver a eternidade. Então Jesus inaugura a nova vida, que é a vida do reino, que é a vida do resultado que a graça de Cristo, que o poder de Cristo traz. A nova vida, a vida eterna, um corpo preparado para a vida eterna, para a nova vida, para a vida plena. Então, ele não só inaugura a ressurreição, ele não só inaugura a restauração do corpo, mas um corpo glorioso, um corpo preparado para a nova vida. Veja aí o texto ainda de 1 Coríntios, versículo 45 a 49. Então, a ressurreição de Jesus, com seu corpo ressurreto e glorioso, dá início a uma nova forma de vida, a vida eterna, aquilo que é chamado de a vida do reino, a vida do reino de Deus, a vida do reino de Cristo, a nova vida, uma vida onde os efeitos do pecado já não estarão mais presentes nesta vida, certo? Por isso que Jesus diz a Maria que ele não pode ser retido, ele não pode ficar aqui, porque seu corpo está preparado para a vida sem a presença do pecado, a vida plena, a vida eterna, a vida gloriosa, a vida sem essas fragilidades deste mundo. Então, por isso ele disse que era necessário, que ele não poderia ficar, porque ele traz o seu corpo ressurreto, o corpo para a nova vida, para a vida plena. Vejam aí, 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Pois assim está escrito: primeiro o homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então veja, Paulo está argumentando que assim como a nossa natureza humana é herdada de Adão,
E essa natureza de Adão é uma natureza não só corrompida, mas originalmente em seu estado de limitação, limitado, feito apenas para esta forma de vida neste mundo, para este cosmos, para esta vida, para esta terra. Então, com suas várias limitações, inclusive com a possibilidade de pecar e de perder o seu estado original, como foi o caso. Então, foi corrompido e deteriorado. Então, assim como a nossa natureza humana reflete a imagem da natureza humana de Adão, ele diz que, de igual modo, nós também herdaremos a imagem de Cristo. Nesse aspecto aí, a imagem está associada ao fato de que a nossa humanidade será a humanidade de Cristo. Nós teremos nas nossas características as características que estão presentes na humanidade de Jesus, no corpo de Jesus. Então, nesse aspecto, ele diz assim como nós, então o que a natureza humana em Adão, ela é terrena, ela é carnal e por fim corrompida e corrupta. Em Cristo, daí é apenas um ser vivo. Em Cristo ele é um ser glorioso, espiritual, no sentido que ele está elevado em sua condição. É uma vida totalmente beneficiada com os benefícios da obra, atingida com os benefícios da obra. Daí a ideia de ser espírito vivificante. Está sob total efeito da aplicação da obra do Espírito. O Espírito é aquele que aplica as obras de Cristo, os efeitos da redenção em nós. Então, é uma vida totalmente redimida. A gente pode trocar vivificante com redimida. É uma vida totalmente redimida, restaurada, refeita, mas não só recriada, mas recriada em uma condição potencializada, grandiosa, gloriosa, superior, uma humanidade elevada. Então, para quê? Para uma nova forma de vida, uma vida superior, que vence algumas barreiras e limitações desta vida, capaz de viver para sempre, de viver a realidade da eternidade. Inclusive, que Paulo vai explicar isso, que este corpo precisa, mesmo tendo uma continuidade no corpo glorioso, ele precisa passar por algumas alterações para suportar a eternidade, para herdar a eternidade. Então ele vai dizer que o corpo ressurreto de Cristo, que é a primícia, que é o primeiro, é a base para a criação do corpo ressurreto dos crentes, que é um corpo poderoso, potencializado, capacitado para poder viver a eternidade, viver a realidade da eternidade. Veja aí, ainda neste capítulo, agora do versículo 50 ao 54. Então, na ressurreição final dos crentes, né, que é a ressurreição, que será a consumação, então por isso que é o último ato, que é o da glorificação, é o corpo ressurreto, né? Com este corpo ressurreto, nós seremos capazes de viver a nova vida, a vida eterna. Veja aí, 50 a 54. Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: galhada foi a morte pela. Mesmo não sabendo os detalhes de como será o nosso corpo glorificado, nosso corpo ressurreto, Paulo traz algumas características aí, o apóstolo Paulo coloca algumas qualidades, características que são suficientes para entendermos. Primeiro, Paulo vai dizer que este corpo, no seu estado que ele está, ele não suporta a eternidade.
Não pode herdar a eternidade, não pode entrar na nova vida. Por isso que Jesus é a primícia, ele inaugura com seu corpo a nova vida, certo? Ele inicia a nova vida. Seu corpo já pode entrar na nova vida, é tanto que ele está com este corpo lá no céu. Já tem mais de 2000 anos, está lá com este mesmo corpo, certo? E aí alguns vão dizer que significa que o novo corpo não tem sangue. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo assim, o sangue não pode herdar. Mas aí também tem que tirar a carne, que diz que nem carne e nem sangue pode herdar o reino. O que ele está falando aí? Porque ele usa sangue e carne. Ele está falando dessa condição frágil e mortal do corpo, ou seja, que o corpo é uma carne que nosso corpo hoje é uma carne que se deteriora e sangra e morre. A ideia de carne e sangue é a ideia de que o corpo é um corpo que morre, que é este corpo que não suporta, que é frágil. Essa ideia de que ele é frágil, que ele se deteriora, que a gente morre, que a gente sangra e morre. Então, esta carne e sangue é o símbolo da mortalidade. Então, que depois ele vai explicar. O que é mortal precisa se revestir de imortalidade. Não é que a gente vai perder o sangue, é que nós vamos ser capazes de não mais perder sangue, de que sangrar não vai nos matar. Mas como é que é isso aí, pastor? Sei lá. Só sei que Paulo está dizendo que nós vamos ser revestidos de alguns poderes, de algumas capacidades do nosso corpo, que nos tornarão imortais. Então, o que é mortal precisa se revestir de imortalidade. Então, o corpo ressurreto vai receber algumas propriedades do corpo de Cristo que o tornará indestrutível, imortal. Então, o que é mortal, o que morre, precisa ser revestido de imortalidade, precisa ser revestido de um poder que o impede de morrer, não morre. O que é corruptível, o que se corrompe e que se deteriora, o que se pode manchar e deteriorar, vai ser revestido de incorruptibilidade. O que é destrutível vai ser revestido de indestrutível. Como é que ele fala isso? São 3 expressões, né, que ele usa. O que é mortal precisa revestir de imortalidade, né? O que é corruptível precisa se revestir de incorruptibilidade. São 3, né, se eu não me engano. Veja aí. Imortalidade. Que na realidade, Paulo só está explicando o que ele falou, que o corpo, a carne e o sangue não podem herdar, ou seja, que essa condição frágil, mortal e corruptível da nossa condição de vida humana precisa ser substituída. Nossa condição frágil, corruptível e mortal precisa ser revestida de uma condição incorruptível, imortal. Então, Cristo vai comunicar algumas propriedades ao nosso novo corpo que nos capacitará a viver de uma maneira em que sejamos imortais e incorruptíveis. Certo? Para que isso? Para poder a gente entrar na eternidade, para a gente poder suportar a eternidade, para a gente viver na eternidade. Um corpo que não se deteriora, que não morre, que não se destrói, certo? E que vive para sempre, que suporta a eternidade e as experiências e a vida da eternidade. Não é só para viver a eternidade, não é só para passar a eternidade, mas para viver a vida da eternidade, o trabalho da eternidade, o que vai ser realizado na eternidade, certo? Agora, o que é? Não sei. O que a gente vai fazer na eternidade? Não acredito que a gente vai ficar tocando arpinha os anjos, né? Mas nós vamos, minha mulher brinca dizendo que nós vamos explorar as galáxias, que eu estou dizendo que a gente vai explorar as galáxias. Quem sabe, né? Pertence ao Senhor todas as galáxias. Então, corpo para isso a gente vai ter, tempo para isso a gente vai ter, recursos para isso a gente vai ter, autorização para isso a gente vai ter. Então, se está no plano de Deus a gente fazer isso, não sei. Mas que teremos coisas gloriosas, grandiosas para realizar. Então, Cristo inaugura uma nova forma de vida com o seu corpo ressurreto. Por fim, ele inaugura o novo mundo. Uma nova criação, uma nova era, um novo mundo. Então, ele é a primícia do novo mundo. Então, ele é a primícia da ressurreição corpórea. Ele é a primícia
da nova vida, da nova forma de viver, do novo modo de vida com o corpo ressurreto, em um novo mundo, em um novo habitat, em um novo espaço, certo? Ou seja, Cristo começa com a sua ressurreição, começa a trazer a novidade de um novo mundo. Primeiro, com uma nova humanidade. Este novo mundo começando com uma nova humanidade. E a partir da ressurreição, a criação começa a receber os benefícios da restauração. Com a ressurreição de Cristo, deflagra-se o processo da recriação do cosmos, do mundo, de toda a criação de Deus, começando pela natureza humana e garantindo a restauração. Então, Cristo inaugura também um novo mundo, uma nova era, uma nova habitação para todos nós. Veja aí, em Romanos, capítulo 8, de 18 a 21, Paulo fala sobre essa expectativa que a criação, que o cosmos tem, de que aquele que iniciou a obra foi a primícia na ressurreição, a primícia da nova vida, a primícia do novo mundo, deu início à restauração da criação e à recriação de um novo mundo, de um novo espaço, né, de um novo habitat para essa nova vida humana. Vejam, em Romanos 8, de 18 a 21. Quem achou, leia. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo fala que a natureza humana caída invocou o juízo de Deus sobre o seu habitat. Então, como juízo divino, Deus também amaldiçoou o habitat do homem. Então ele diz que desde então a natureza está escravizada, está escrava dessa maldição, ou seja, a natureza também se deteriora junto com o homem. E aí ela, com a redenção do homem, deflagra-se o início da redenção da natureza. Então, ou seja, Cristo inaugura os benefícios da redenção com a sua ressurreição e o início da restauração da criação. Então ele diz que agora, com a ressurreição do homem, com a consumação de sua redenção, a natureza tem a expectativa de também ter a sua redenção. Ou seja, Deus vai redimir também a natureza, trazendo um habitat perfeito para o homem. Em Apocalipse, João diz que o resultado disso é um novo céu e uma nova terra. Quando Deus completar a redenção do homem com a glorificação, irá também completar a redenção da natureza, irá remover os efeitos do pecado da natureza e trazer um novo céu e uma nova terra. Cristo, com a sua ressurreição, deflagra o início disso. Veja lá em Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 7. Alguém lê, por favor. Então, veja aí, Romanos 8, 23, quem está indo em Romanos aberto aí, Paulo diz então que o início disso é a redenção dos crentes, certo? Veja aí, Romanos 8, 23, depois Apocalipse 20, de 1 a 7. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Jesus, o que ele fez é a primícia, é o início. Na sua volta ele vai consumar a obra da redenção em nós. E uma vez consumando a nossa redenção, ele então vai redimir o nosso habitat, vai remover
os efeitos, assim como somos chamados de novas criaturas, o céu e a terra recriados serão chamados de novos, novo céu e uma nova terra. Assim como a ressurreição de Cristo prepara o homem com um novo corpo, um novo modo de viver para um novo habitat. Em Apocalipse ele explica isso, Apocalipse 20, de 1 a 7. Ele diz que viu um novo céu e uma nova terra. Depois do juízo final, depois do tribunal final do Senhor, então virá o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra, como herança final para o povo de Deus, como o habitat final. Onde será o nosso habitat final? Um novo céu e uma nova terra. Com o nosso corpo ressurreto, viveremos essa nova forma de vida em uma nova habitação. Veja aí, João dá alguns detalhes para nós em Apocalipse 20, de 1 a 7. Quem achou, leia. Veja aí. O 20 começa assim: então vi descer do céu um anjo. Não, é o 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Muito bem. Então veja que João descreve aí o resultado da redenção, o resultado final da redenção, a restauração final, a consumação da nova vida. Então, o homem já redimido aí, os crentes totalmente glorificados, agora desfrutarão do seu habitat final, novo céu e nova terra. Com isso, meus irmãos, a festa das primícias em Cristo define então o significado da própria ressurreição, que não é só a vitória sobre a morte e o início, apenas a garantia da vida após a morte, mas é o início da nova vida, da vida plena, da vida eterna que o Senhor veio trazer para nós. É o início de uma nova vida com um novo corpo para uma nova habitação, para um novo céu e uma nova terra, que é o resultado final do que Cristo. Então, é para isso que apontava a festa das primícias, ou seja, o povo deveria celebrar a festa das primícias como sinal da nova vida. E essa nova vida é garantida por Cristo em sua ressurreição. Daí Paulo diz a importância da doutrina da ressurreição, porque o que Cristo fez na ressurreição foi inaugurar a nova vida, o novo modo de viver com o novo corpo, iniciando a restauração do novo mundo, a criação de um novo mundo e um novo céu. Que Deus, meus irmãos, alguma pergunta, alguma colocação os irmãos gostariam de fazer? Então que Deus nos abençoe, nos faça entender de fato e de verdade essas verdades, esses princípios espirituais importantes para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Que Ele também possa nutrir nosso coração a expectativa da consumação de nossa redenção, para que possamos desfrutar plenamente desta vida que já se iniciou, mas que se revelará plena em nós, que é a vida que Cristo trouxe para nós, que Ele inaugurou e garantiu para nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.